As boas novas em Ruth. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Descanso e proteção. É sobre isso que vamos conversar neste momento. Vamos começar com Ruth, capítulo 3, versículos 1 a 4. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo texto sagrado, pela tua misericórdia para conosco. Nos ensina essa noite, neste momento, que o teu Espírito fale aos nossos corações. No teu nome, amém. Noemi e Ruth são os personagens da nossa história. Ruth e Noemi. Chega a hora que a Ruth toma a liderança da dupla. São companheiras, são mesma família, mesma fé. Ruth agora é a convertida do Senhor. Noemi voltou para o seu Deus. São mulheres sozinhas, no momento em que o ganho financeiro não é algo disponível para mulheres. Ruth é mulher, é estrangeira, é moabita e é sozinha. Precisa da proteção. Ela é vulnerável. De certa forma está em perigo. Em meio à crise, as dificuldades desta vida, os perigos desta vida, como Deus nos dá descanso e proteção? Essa é a questão. A resposta da Escritura é que a mão soberana de Deus pode muito bem agir através de pessoas, como se fôssemos seus braços, seus pés, como quando abraçássemos fosse o abraço do Senhor. Vejamos nessa história o que esses personagens têm a nos ensinar sobre o agir de Deus através deles. Noemi, em primeiro lugar, seguindo, obedecendo, percebendo aquela sogra que era amargurada, que estava enlutada, agora está abençoando. Consegue ver a mão do Senhor sobre a vida de Ruth. Há um progresso espiritual. No capítulo 2 do livro de Ruth, versículo 19, a parte B, Noemi diz assim: onde você trabalhou, aí bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Tá vendo? No versículo 20 ela disse: então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi agora está abençoando. Há um progresso espiritual muito, muito nítido no relato. O que é que Noemi tem em mente quando ela diz para Ruth: Ruth, lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Não se dê a conhecer, depois vá lá e descubra os seus pés. O que ela quer dizer? Isso é um encontro sexual? Alguns comentam sobre isso. Mas lembre-se, Ruth é a convertida do Senhor. E Boaz é um homem temente a Deus. Certamente Noemi queria era privacidade. Boaz estava na eira com muitos empregados, homens, mulheres.
Não havia oportunidade para Ruth conversar com ele. Eles precisavam de privacidade. É isso que Noemi tem em mente. Porém, o plano dela parece ser um pouco imperfeito. No final do relato do versículo 4, diz assim: ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth poderia ser mal interpretada. Havia essa questão. Já pensou o homem acordar de noite, madrugada, e encontrar uma mulher deitada aos seus pés? Mas Ruth prossegue. A convertida do Senhor, nos campos de Belém, ela vai indo fazer uma tarefa que é contracultural. Há uma diferença de idade entre ela e Boaz. No capítulo 3, versículo 10, está lá muito claro. Boaz responde: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou pobre. Há uma diferença de idade. Boaz é bem mais velho do que Ruth. Posição social. Boaz é rico, tem posses. Ruth é pobre, viúva. A questão da nacionalidade. Ruth é moabita, ele é israelita. Ela é mulher, mas ela vai. Ela vai confiando na força do Senhor. Ou como diríamos nós, dando uma forcinha para Deus. Às vezes a gente faz isso. Pode ser que seja isso. Certo é que Deus a abençoou. Mesmo que tenha sido uma forcinha, o Senhor não precisa de forcinha. As coisas acontecem. Num segundo momento, podemos perceber que a própria Ruth, seu posicionamento em meio às circunstâncias, a sua postura, contribuiu para que aquele projeto, fosse bem sucedido. Nós corremos o risco, às vezes, de nos colocarmos como um empecilho daquilo que Deus está fazendo, até mesmo sobre as nossas vidas. Precisamos ter cuidado. Mas Ruth foi sensível. Ela foi além do plano de Noemi. Ela disse: estenda a sua capa. O que é isso? No capítulo 2, versículo 12, diz assim, Boaz fala: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Tá vendo aqui? John Piper, ele faz um comentário, é interessante. Ele diz que é como se Boaz já estivesse desde o início dando uma deixa. É tipo assim uma piscada para Ruth, dizendo: você veio buscar refúgio nas asas do Deus de Israel. Como quem diz, subtendendo, nas minhas asas. Ruth aproveitou e agora que Noemi deu essa sugestão dela ir à eira e ver o que é que Boaz dizia, mostrar-se interessada e ver a postura de Boaz, um risco. Aí Ruth vai um pouco além e diz: estenda a sua capa. Ela foi sensível. O que é isso? Estenda a sua capa. Na cultura israelita. Vamos ler Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16, 8. Tem essa mesma expressão, que já vai clareando o nosso entendimento. 16, 8. Deus se referindo a Israel: quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz o juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Na Escritura, no Antigo Testamento, muitas vezes é colocado Israel como a esposa e Deus como o esposo. É colocado desta forma. E o casamento se dá como? Ele estendeu as abas do meu manto. É um símbolo de compromisso. É proteção. É amparo. Na cultura israelita se entendia dessa forma. Por isso que Ruth diz:
estenda a sua capa. Ela está pedindo Boaz em casamento. É isso que ela está fazendo. Perceba, Deus está provendo descanso e proteção através de Noemi, quando ela dá a sugestão, dar a permissão, diz que Ruth não vai ter nenhum problema, ela é a favor. Veja o que Boaz diz a seu respeito, através da própria Ruth nos seus posicionamentos. Lá no início do capítulo 2 de Ruth, vamos lá para Ruth. No capítulo 2, o funcionário de Boaz diz 2:6, diz assim no finalzinho: só parou um pouco para descansar no abrigo. Ruth era uma mulher digna e que pegava pesado no trabalho. Ele estava observando. Lá na frente, à medida que a gente for desenrolando o texto, nós vemos Boaz fazendo observações a respeito do caráter de Ruth. Então, Ruth contribuiu para aquele desfecho, para essa promessa de Deus viesse cumprir-se na sua vida, essa promessa do descanso e da proteção. O terceiro personagem que nós vemos aqui, como não poderia deixar de ser, é Boaz, o resgatador. Quando chega aqui no capítulo 3, versículo 9, diz assim: Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Ruth colocou assim. O que é o resgatador? O Goel, também chamado Goel. Levítico capítulo 25. Vamos lá, Levítico 25. Versículo 25 diz o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. É uma figura que o parente, e ele, no caso de um irmão empobrecer e perder as suas terras, dava-se as terras como pagamento de dívida. Aí o parente próximo que tivesse disponibilidade e condição financeira poderia comprar a terra de volta e restituir aquele seu parente. Essa figura do resgatador. Muitas vezes eles eram vendidos até como escravos, se vendiam como escravos, tanto eles como suas famílias, por conta de dívida. E o resgatador poderia trazê-los de volta. Ele pagaria as dívidas da família, ele resgataria as suas posses, ele resgataria parentes que porventura tivessem sido vendidos como escravos. Ele assumiria também o papel do levirato, porque o que está em jogo aqui no caso de Ruth é o casamento, também. Não necessariamente. Na lei que se refere ao resgatador, não há essa percepção do levirato. Boaz aqui era generoso. Em Ruth, capítulo 1, versículo 11, a parte até o 13a, diz assim, Ruth 1, diz assim: mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se case com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. Parece que Noemi está falando sobre levirato. Mas levirato é uma outra lei, em que o irmão mais novo casaria com a esposa caso o seu irmão tivesse falecido e não tivesse deixado filhos, para suscitar descendência e preservar o nome da família. Mas isso não é obrigatório, isso aí é uma lei de levirato. É uma outra lei, o levirato.
Só que Boaz é generoso. E é isso que Noemi parece que tem em mente. Mas não necessariamente se está falando sobre isso. Em Ruth capítulo 3, versículo 10 a 18, continuou o diálogo entre Boaz e Ruth. Boaz respondeu: Bendita, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou lhe fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Tá vendo aqui a contribuição de Ruth? Ele não tinha medo de fazer esse compromisso. Sim, é verdade que eu sou resgatador, eu me encaixo naquela lei, eu sou parente próximo, eu tenho posses e força de vontade, né? Voluntariedade. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há um outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que eu faço. Mas se ele não quiser, eu farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até amanhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se quando ainda estava escuro. Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a ele. Ele era cuidadoso com a reputação dela e dele. Ele fazia as coisas corretamente. Ele disse: é verdade, eu sou resgatador, mas há um parente ainda mais próximo do que eu. Vamos ver o que ele diz, vamos fazer as coisas direitinho. O que isso nos ensina? E essa figura do resgatador aponta para quem? Nós, como humanidade, nós sofremos. A humanidade sofre, ela precisa de um alívio, ela precisa de descanso, de proteção, de um libertador. A Bíblia Sagrada registra a história da redenção, pois somos escravos do pecado. Lembra? A revelação é progressiva. Abraão, Isaac, Jacó, aí muda o nome de Jacó para Israel, dos 12 filhos de Jacó, Judá, Davi, Jesus. Está traçando a genealogia e está caminhando, enquanto aguarda o Messias de Israel. Jesus é o leão da tribo de Judá. O estandarte da tribo de Judá, a bandeira, era um leão. É da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá. É preciso perceber isso. Vejamos em Mateus capítulo 1. E a figura do resgatador nos mostra. Olha aqui, Mateus 1. Versículo 21. Diz assim a respeito de Jesus: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. No fundo, todo sofrimento, se a gente for analisando com um pouco de profundidade, nós vamos chegar lá no Éden. A raiz é o pecado. No fundo é. E a Bíblia não dá soluções superficiais. A Bíblia vai ao cerne da questão para que haja uma cura duradoura, porque é assim que o Senhor trabalha. Em Eclesiastes, o sábio Salomão fala no capítulo 7. Vamos lá, Eclesiastes 7. O último versículo do capítulo 7 diz assim: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas, tem a ver com o pecado. Como a gente já falou sobre o contexto do livro de Juízes, a fome, naquele momento ali, era por conta da desobediência. Eles precisavam se arrepender dos seus pecados e buscar o Senhor. E o Senhor abençoaria, inclusive, com sol e chuva. Naquele contexto era por conta disso. Então é preciso entender essas coisas. Em João capítulo 8,
acompanhar o texto sagrado e a revelação vai se ampliando. João capítulo 8, versículo 34, Jesus Cristo fala desta forma, olha. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Na antiguidade, as pessoas se vendiam como escravos por conta de dívidas e elas iam servir ao seu Senhor. Nós hoje somos, digamos assim, livres. Somos livres da escravidão no sentido da antiguidade, mas a humanidade é escrava do pecado. Precisa aprender a agir adequadamente, de acordo com a vontade de Deus e ser livre. Essa é a questão. O versículo 36, Jesus fala: se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É sobre essas coisas que a palavra de Deus fala. O Boaz terreno, que é prover descanso e proteção, aponta para um Boaz celestial. Em João capítulo 15, versículos 1, diz assim: eu sou, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nós precisamos aprender a acertar. Noemi arrependeu-se, voltou para Belém. Ruth converteu-se. Ela disse: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E eu não vou voltar atrás. Houve conversão. Boaz é um tipo de Cristo. Ele aponta para a libertação. Não simplesmente a libertação da fome, da condição financeira, mas a libertação do pecado. A palavra de Deus diz em determinado momento assim: e será que antes que clamem, eu responderei. Hoje é tudo muito confuso, nem todos servem o Senhor. E Deus fez um homem direito, correto, a sua imagem semelhante, mas o ser humano, a humanidade tem se metido em muitos problemas. A palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus Cristo falou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É sobre isto que a palavra de Deus está falando. Na realidade, antes de haver o descanso e a proteção no sentido terreno, alimento, casamento, houve a conversão. Os bens materiais, a proteção de Boaz, o seu casamento, é uma consequência, é o resultado de se andar na presença de Deus. Por isso que o Salmo 91 diz. Vamos lá, Salmo 91. Descanso e proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Aqui, descanso e proteção. Como Deus, os seus atos soberanos e poderosos, age no meio da humanidade. Muitas vezes por nosso intermédio. Nessa história, Noemi foi um instrumento. Ruth foi um instrumento na vida dela mesma, quando submeteu-se à vontade de Deus. E Boaz, que mesmo num tempo pervertido, onde as pessoas não observavam a lei do Senhor, ele estava lá pronto para
fazer a vontade de Deus. E Deus colocou amor no coração de Boaz por Ruth e de Ruth por ele. E agora eles têm um negócio a resolver. Foi um encontro sexual ali? Não. Eles providenciaram um pouco de privacidade. Noemi e Ruth, elas providenciaram um pouco de privacidade para conversar com Boaz. E Ruth não deixou margem para mal entendido. Ela disse: estenda a sua capa. Eu não quero uma aventura. Eu preciso é de um marido. E ele, conhecendo a sua conduta e que ela verdadeiramente tinha se convertido, ele disse: eu vou fazer as coisas direitinho. Você não está lembrando, você não sabe, Noemi não lembrou, mas tem um resgatador primeiro do que eu. Vamos falar com ele. Se ele não fizer, nós faremos. É assim. A gente contribui fazendo a vontade de Deus. E o Senhor trabalha. Os personagens humanos, nós, vamos ajudando uns aos outros, nos submetendo à vontade de Deus. E Ele executa o plano e tudo se dará bem, se dá bem. Nós nos damos bem. E nós temos descanso e proteção. Por isso que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, o descanso, a proteção, o casamento, o alimento, serão acrescentadas. Aleluia. Somos gratos ao Senhor pelo Deus que nós temos. Podemos descansar no Senhor. Amém. Vamos orar, nos colocar na presença de Deus. Jesus, muito obrigada. Aleluia. Toma nossas vidas nas tuas mãos, fala aos nossos corações, nos ensina. Aplica a tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Que não seja um mero conhecimento, mas que seja um aprendizado. Que venha participar, Senhor. Venhamos participar dessa história. Que a nossa vida também seja movida pelo Senhor. Que a tua igreja seja luz nesse mundo e que possamos estar na tua presença. Nos ajuda a compreender, Senhor, que precisamos estar na tua presença. Só na tua presença estaremos seguros. Nos ajuda a compreender essas coisas. Noemi e Ruth compreenderam e o Senhor os abençoou ricamente. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Abençoa a igreja, as famílias, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa nação. Dá-nos proteção nesses dias tão difíceis, Senhor. E derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Precisamos de ti. No teu nome. Amém. Até a próxima.